Amados, nós conhecemos muito bem esta metáfora, conhecemos muito bem esta parte da instrução do Senhor Jesus, mas é bem verdade também que ela é muito instrutiva e todas as vezes que nós olhamos para ela, sempre há algo novo para a gente aprender. E eu não tenho dúvida nenhuma que na noite de hoje, Deus ele tem muito a nos instruir a partir desse breve trecho, desses poucos 11 versículos. Aqui nós estamos em um momento ímpar do ministério do Senhor Jesus. Nós também sabemos bem que o Senhor Jesus, ele teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio aqui nesta terra, e que ele fez muito e muito ele ensinou. Mas aqui, especificamente no capítulo 15, Jesus ele está na sua última noite antes da crucificação. No dia seguinte, Jesus passaria então pelo processo de crucificação. E Jesus então ele reúne os seus discípulos. Ele celebra com os seus discípulos a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor, celebra então com os seus discípulos a primeira ceia, ele aponta o traidor, ele traz uma série de instruções, e dentro desta série de instruções, Jesus agora chama os seus discípulos e apresenta para os seus discípulos esta metáfora. E em uma metáfora que envolve aqui alguns aspectos, sendo eles uma videira, os ramos desta videira, os frutos que esses ramos podem produzir, as consequências desses ramos que produzem frutos e também as consequências dos ramos que não são produtivos. Dentro dessa metáfora, Jesus aconselha os seus discípulos a uma vida de permanência dentro daquilo que ele já ensinou. Lembrando que esta metáfora, ela não é para ímpios, ela não é para pessoas que são perdidas, essa metáfora é para os discípulos de Jesus. Então Jesus ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. No decorrer do ministério do Senhor Jesus, ele deixou claro para os discípulos que haviam muitos hipócritas no meio religioso. Jesus sempre deixou claro para os discípulos que sempre houveram pessoas que se passaram por grandes líderes, pessoas que se passaram por pessoas santas, pessoas que vestiram uma capa de sacerdotes, pessoas que se apresentavam uma coisa, mas no seu íntimo eram outro. Pessoas que se passaram até mesmo por falsos cristos, por falsos profetas. Então, quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus enfatiza uma verdade que os discípulos já sabiam, mas ele ainda assim enfatiza, ele diz: eu sou a videira, mas não simplesmente uma videira qualquer, não simplesmente alguém com uma máscara de videira, não simplesmente um líder pseudo, falso, enganador. Ele olha para os discípulos e diz: eu sou a videira e a videira verdadeira. Eu sou a pessoa em quem vocês podem confiar. Vocês sabem e acompanharam na minha trajetória que eu não menti, não enganei, não roubei, não fraudei ninguém. Jesus se apresenta diante dos seus discípulos como sendo a única videira capaz de arrogar para si aquela de ser a verdadeira, de ser o dono da verdade, de ser a própria verdade. Em outras palavras, ele ratifica aquilo que ele já tinha dito no início do seu discurso, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um hipócrita, ele não é um enganador e ele não é um falso líder. Jesus ele se apresenta como a videira, e não como qualquer videira, mas como uma videira verdadeira. E ele continua dizendo: meu Pai é o lavrador. Jesus ele está usando uma metáfora de um processo de agricultura, e ele está dizendo: assim como eu sou a videira, meu Pai é aquele que cuida da videira, é aquele que traz todo o cuidado necessário para o bom desenvolvimento da videira. E ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, o lavrador corta, e todo o que dá fruto, o lavrador limpa, para que produza mais fruto ainda. Não é preciso ser um biólogo, um botânico, para poder entender que o ramo ele é originado da planta. O ramo
é consequência da saúde e da qualidade da planta. Jesus, ele diz, eu sou a videira, e ele diz que há nele ramos. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo assim, vocês que são meus discípulos, vocês foram originados de mim, vocês nasceram de mim. Jesus aqui, através dessa metáfora, ele está desenhando aquilo que Nicodemos não tinha entendido. Jesus, quando conversou com Nicodemos lá em João, capítulo 3, numa conversa noturna discreta, Jesus disse para Nicodemos, olha, ninguém vai herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não compreendeu e Jesus explicou, para herdar o reino de Deus precisa nascer da água e do Espírito. Agora Jesus está conversando com os seus discípulos, pessoas que andaram com ele, que o conheceram, que ouviram as suas ministrações. A maioria desses discípulos amaram Jesus e experimentaram esse novo nascimento. Então Jesus está dizendo, vocês são os ramos, vocês nasceram de mim, vocês foram originados a partir de mim. Os ramos são consequências da videira, é a videira quem produz os ramos. E a videira produz os ramos com um objetivo, a produção de fruto. Então Jesus agora olhando para os seus discípulos, está trazendo um alerta muito importante, dizendo, olha, vocês são os ramos, experimentaram um novo nascimento, vocês existiram agora a partir de mim, experimentaram um nascimento espiritual, me conheceram, vivem comigo, estão vivendo um ministério que foi conduzido por mim, vocês estão aqui ao meu lado, são meus discípulos, porém, se ainda assim vocês não produzirem frutos, há um Deus que corta esses ramos da videira. E ainda que vocês produzam frutos, esse Deus não vai cortar, mas ele poda, ele limpa com o objetivo de que vocês, os discípulos, nós os discípulos, frutifiquemos ainda mais. E aí, poderíamos indagar qual que é o processo de limpeza. E Jesus diz no verso 3 para os discípulos, vocês já estão limpos. Observe que Jesus ele está falando com cristãos, com os seus discípulos. E ele está dizendo, vocês já estão limpos porque vocês já conhecem e já estão se esforçando para praticar a palavra que eu lhes tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Durante 3 anos e meio, houve um processo de ensino, houve um processo de discipulado na vida desses discípulos, e agora Jesus está consciente que a partir do dia seguinte, haveria uma mudança drástica na rotina desses discípulos. Esses discípulos que até então assistiam o seu mestre trabalhar, esses discípulos que até então cumpriam a ordem direta do seu mestre e que tinham o seu mestre ali às vezes para poder auxiliá-los quando eles falhavam, a partir do dia seguinte esses discípulos precisariam tomar para si uma responsabilidade um pouco maior no exercício do seu ministério. Algumas vezes Jesus diz para os discípulos, vão de 2 em 2, pregue o evangelho, expulsem os demônios, e às vezes os discípulos voltavam dizendo assim, houve um tipo de exorcismo que a gente não conseguiu fazer, e Jesus ia lá e resolvia o problema. Às vezes os discípulos estavam com Jesus numa festa de casamento, e o vinho acabava, e os discípulos diziam, a gente não consegue fazer nada. Jesus ia lá e transformava a água em vinho. Às vezes havia uma multidão diante de Jesus, e essa multidão estava faminta, e os discípulos não conseguiam fazer nada, mas Jesus ia lá e multiplicava os pães. Só que agora, a partir do dia seguinte, Jesus seria crucificado, Jesus retornaria ao Pai, e a obra, a missão de Jesus na terra, precisaria continuar. Os desafios iriam permanecer e talvez os desafios iriam aumentar. Então Jesus agora olha para os discípulos e Jesus chama os discípulos para uma responsabilidade absurdamente gigante. A responsabilidade de permanecer em Jesus. Talvez é fácil a gente
de certa forma, se tornar um ramo dessa videira. De repente a gente vai para um culto e aquele culto tem uma euforia. A musicalidade do culto é boa, a palavra mexe com os nossos corações, a receptividade da igreja naquele dia parece que está diferente, o nosso humor parece que está propício para tudo que está acontecendo naquele culto, e de repente nós levantamos as nossas mãos e em uma euforia dizemos: Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, eu quero viver para ti, Senhor, hoje o Senhor falou comigo, e de repente nós iniciamos uma caminhada com Jesus, mas aquela euforia passa. Nem todos os cultos vão ter aquele nível de emocionalidade, nem todas as palavras vão tocar a gente da maneira como aquela palavra em especial tocou, nem toda a receptividade vai ter o calor que teve aquele dia, nem todas as tratativas no nosso cotidiano vão ser a mesma, mas Jesus, ele olha para os discípulos e diz: permaneçam em mim, porque permanecer em Cristo, por mais benéfico que seja para o ramo, por mais que seja a única oportunidade de vida para um ramo, é um desafio absurdamente grande. Jesus, ele sabe que quando ele ascender aos céus, os seus discípulos iriam ser perseguidos. Jesus, ele sabe que os seus discípulos seriam odiados de todas as nações por causa do seu nome. Jesus tem consciência que os seus discípulos iriam encontrar na sua trajetória falsos profetas. Jesus sabe que os seus discípulos lidariam com igrejas, com pessoas frias, que os discípulos lidariam com facções, com divisões, com problemas dentro das igrejas, assim como aconteceu em Éfeso, em Corinto, em várias outras igrejas. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: independente do que vocês vão enfrentar, dos desafios pelos quais vocês vão passar, tenham uma coisa em mente: permaneçam em mim. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de cumprir determinadas agendas eclesiásticas. Jesus está falando de relacionamento. Jesus está falando para os discípulos que haveria uma possibilidade real de mesmo o discípulo mais fervoroso, em algum momento, por alguma circunstância, deixar de relacionar-se com ele. Deixar a comunhão com o mestre. Jesus aqui, ele não está preocupado com a agenda de um templo, mas ele está preocupado com o relacionamento do ramo com a videira, com a conexão entre discípulo e mestre. E precisa estar bem vívido nas nossas mentes que a apostasia é uma possibilidade real. Por mais fervorosos que sejamos, por mais conhecedores da palavra que sejamos, há um desafio muito grande, que é o desafio de permanecer em Jesus. Os desafios dos discípulos eram grandes demais. Hoje, os nossos desafios não são os mesmos que eles enfrentaram. A gente não vê todos os dias, pelo menos no nosso raio de atuação, um cristão sendo morto, sendo martirizado, decapitado, queimado, apedrejado. A gente não vê com tanta frequência na nossa cultura brasileira, ainda que há em outros países esse nível de perseguição. Mas nós sofremos uma série de perseguições no campo da ideologia, no campo dos pensamentos. É muito fácil a gente encontrar alguém chamando a cristandade moderna de tola. É muito fácil a gente ver grupos de ideólogos contrapondo as nossas crenças, contrapondo a nossa fé, a nossa ideologia cristã. É muito fácil, de repente, um jovem crescer na igreja, servindo ao Senhor, estar conectado na videira, mas quando tem o primeiro contato com a universidade pública, por exemplo, ele, às vezes, não permanecer no relacionamento com Cristo por causa do bombardeio de ideologias que ele recebe ali dentro. É muito comum também, às vezes, a gente abrir mão de um relacionamento com Cristo por causa de inclinações próprias do nosso coração, por causa de desejos que nascem dentro de nós, por causa talvez de um desejo de desfrutar dos prazeres que o mundo tem para oferecer. Então, sim, permanecer em Cristo é benéfico demais, mas é um desafio gigantesco. E se nós não refletirmos sobre esse desafio, nós podemos nos tornar
presas fáceis e às vezes nos encontrar em um futuro muito próximo, apostatados da presença de Jesus, como inúmeras pessoas que você e eu conhecemos, que às vezes nasceu na igreja, cresceu na igreja, nasceu servindo a Jesus e hoje não caminha mais com Cristo, hoje não desfruta mais da presença maravilhosa da videira. Então Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Ele dá uma ordem para os discípulos, ele insere responsabilidade nos seus discípulos. Ele diz para os discípulos, aconteça o que acontecer, não me abandonem, não saiam da minha presença, não desconecte dessa videira. E em contrapartida, ele também se propõe, ele se autorresponsabiliza à medida que os discípulos permanecem com ele, ele diz, eu também permanecerei em vocês. É muito interessante um detalhe nesse versículo 4, que é a palavra em. Observe que Jesus não diz assim, eu permanecerei com, mas ele diz, eu permanecerei em. Porque é uma conexão muito profunda, o ramo e a videira, não há separação entre ambos, eles fazem parte de uma mesma estrutura. O que Cristo está dizendo é que Ele não simplesmente está ao nosso lado, Ele não simplesmente está compartilhando com a gente de alguns momentos da vida, mas Ele diz que Ele está em nós, Ele está na nossa estrutura, Ele está nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, Ele é parte de quem nós somos. Cristo não é simplesmente um amigo exterior a mim, Cristo ele é em mim, ele vive na minha estrutura, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, não simplesmente uma pessoa que está com você e de repente você se despede, ela vai para um canto e você vai para o outro. Não, o nível de relacionamento entre discípulo e Jesus é um relacionamento de uma conexão muito mais íntima e muito mais profunda do que, por exemplo, a conexão que há entre uma mulher e o bebê que ainda está ali no seu útero. É muito mais íntimo do que o relacionamento entre marido e mulher. Ele é parte, ele está na nossa estrutura. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, não, eu não vou me afastar de vocês. Não tem essa de você dizer, eu quero estar na videira e a videira vai me renunciar. Não tem essa de dizer, eu quero caminhar com Cristo e Jesus dizer, não, não quero. Não, ele está dizendo, se vocês fizerem a parte de vocês, se vocês se esforçarem, se vocês permanecerem, eu também permaneço, eu cumpro a minha parte. Eu não os abandono, eu não os deixo. Venha o que vier, se você disser a Deus, aconteça o que aconteceu, estou no Senhor. Deus também diz, aconteça o que aconteceu, estou em você. É uma via de mão dupla, mas é uma conexão muito profunda. E aí o resultado desta conexão, o texto nos diz, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então ele chama os discípulos a permanecer nele e ele dá uma palavra de alerta. Há a possibilidade de apostasia, de renúncia, de desconexão. Mas saibam que se isso acontecer, o ramo, longe da videira, seca e morre. E a videira continua sendo videira. A videira, ela não depende do ramo para a sobrevivência, para a produção. A videira, ela continua sendo videira, e se um ramo lhe é arrancado, outros ramos produzirão fruto. Mas aquele ramo que foi arrancado, longe da fonte da vida, ele seca e ele morre. Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês se desconectarem de mim, se vocês abandonarem a minha presença, vocês não terão vida. Vocês não produzirão frutos. Jesus deixa
muito claro dizendo assim: vocês não podem fazer nada se vocês não permanecerem em mim. Esta parte da metáfora, ela deve rasgar qualquer resquício de orgulho que houver em nós, de cima a baixo. Qualquer pessoa que pensa ser por si só bom, esse pensamento ele é quebrado nesse texto. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Qual é a causa disso? Se a pessoa disser eu mesma, é o meu esforço, a minha dedicação, o meu trabalho, é o meu empenho. Jesus diz assim: não, você não pode ser um bom marido se você não estiver conectado à videira. Você não pode ter um caráter que agrada a Deus desconectado da videira. Você não pode exercer de maneira qualitativa o teu ministério desconectado da videira. Ele diz assim: sem mim, vocês nada podem fazer. O público original de Jesus ali, eu vou apresentar para vocês. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Oh, a gente tem criança pequena, né? Lançaram a rede. Volta para o texto. São os discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Natanael, Judas, Simão, são os discípulos de Jesus. Essas pessoas que estão diante de Jesus foram treinadas pelo maior de todos os mestres. Às vezes, no nosso treinamento acadêmico, há uma possibilidade real de nós superarmos os nossos mestres e de produzirmos muito mais do que eles. Em algum momento, por exemplo, da caminhada, vamos citar aqui da irmã Jaqueline, ela teve alguém que a instruiu no trabalho que ela exerce. E pode ser que o trabalho dela hoje no salão seja superior à pessoa que a instruiu. Tem muitos pedreiros aqui na igreja que foram treinados por outros pedreiros. E talvez hoje exercem o seu trabalho sem a presença daquele mestre que o instruiu. E talvez exercem com um nível de qualidade muito maior. Tem pessoas aqui que passaram pela escola e talvez hoje são mais inteligentes do que os professores que tiveram lá e conseguem exercer a sua função talvez melhor do que o mestre que teve lá atrás. Mas Jesus agora está olhando para os seus discípulos e dizendo assim: no mundo espiritual, essa realidade não acontece. Jesus está dizendo: por mais que eu treinei vocês, instruí vocês, ensinei vocês, falei que vocês podem produzir obras maiores do que a minha, mas se eu não estiver com vocês, vocês não podem fazer nada. O ramo desconectado da videira não pode produzir fruto. E ele ratifica no verso 5, dizendo novamente: eu sou a videira. Jesus ele desenha muito bem a parábola, a metáfora. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse é absolutamente produtivo. Esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada, ele repete. Se alguém não permanecer em mim, vai ser lançado fora, a semelhança daquele ramo que é arrancado da videira, seca, lança no fogo e queima. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês terão as orações atendidas. E nisto, o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Os frutos produzidos em um ramo é consequência não somente da qualidade dos ramos, ainda que eles sejam importantes, mas é consequência da qualidade da árvore.
Uma árvore que está bem plantada, muito bem alicerçada, cuidada por um bom lavrador, ela tende a produzir ramos saudáveis e ela tende a nutrir esses ramos, a ponto de os ramos produzirem bons frutos. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês permanecerem em mim, vocês serão muito frutíferos. E nessa mentalidade capitalista que nós temos hoje, é comum a gente olhar para o texto e pensar que fruto está relacionado com número, com produtividade exterior a nós. É muito comum um pastor pensar que ele é frutífero quando ele tem uma igreja com um número grande de membros. É muito comum a pessoa pensar que ela é frutífera quando, entre aspas, ela ganha muitas almas. É muito comum a gente pensar que o nosso ministério está frutificando quando há um número grande de pessoas nos apoiando. Mas fruto na Escritura nunca esteve relacionado com número, mas sim com qualidade. É por isso que Gálatas 5 vai dizer assim, olha, o fruto da carne é um grupo de características negativas. E ele diz, e o fruto do Espírito é um conjunto de adjetivos positivos, é qualidade. Então, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir muito fruto, vocês vão nutrir um caráter íntegro, e é claro que esse caráter íntegro vai produzir qualidade para o reino, mas também quantidade para o reino. Jesus está dizendo, quem está em mim, produz fruto. E aqui nós percebemos a importância de frutificar no reino de Deus. No verso 8, Jesus ele começa a apontar qual é o resultado de um discípulo que frutifica. O primeiro resultado que ele aponta é a glorificação de Deus. Quando o ramo ele está conectado à videira e quando esse ramo ele começa a produzir fruto, Deus é glorificado nesse ramo. Dificilmente, por mais que isso daqui seja uma metáfora, mas se nós olhássemos para uma videira, literalmente falando, dificilmente nós chegaríamos em uma videira toda cheia de uva, desfrutaríamos da uva, quem gosta, eu gosto demais, né? Dificilmente a gente chegaria e iria dizer assim, meu Deus, que ramo bonito, que ramo maravilhoso, que ramo espetacular, né? Normalmente a gente olha para o fruto, né? E a gente elogia ali o fruto e através do fruto a gente enfatiza a qualidade da árvore como um todo. Como essa árvore é produtiva, é maravilhosa, é abençoada, olha quantas uvas ela produziu, né? E Jesus, ele diz que quando nós produzimos esses frutos, não é para a glória do ramo. Quando uma pessoa ela tem essa conexão com Jesus e a vida dela começa a ser transformada, a glória é toda apontada para Deus. Nós éramos improdutivos, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, andávamos longe do Senhor. Mas quando Cristo nos chamou à sua presença, o nosso caráter começou a ser forjado. Uma integridade distinta dessa integridade do mundo começou a ser construída em nós. E as pessoas começaram a olhar para nós e perceber esse fruto e dizer, olha como você é diferente. O seu sorriso é diferente, a maneira como você conversa é diferente, a maneira como você faz negócio é diferente, a maneira como você trata as pessoas é diferente. Há algo maior em você. E aí naquele momento quando você diz Cristo me salvou, é o ramo apontando para a fonte da sua vida, é o ramo dizendo não, eu não vim, eu não produzi de mim mesmo, eu não sou a minha fonte de nutrientes, eu tenho alguém que me sustenta, que me alimenta, alguém que me nutre, alguém que dá para mim tudo o que é necessário para a produção desses frutos que você está vendo. Há alguém que é superior a mim, mas que cuida bem de mim. Há alguém que está acima de mim, mas que me usa para a produção de frutos.
E nesse momento Deus, Ele é lembrado, Ele é conhecido, Ele é glorificado por meio do fruto que os ramos, que foram produzidos nos ramos. O segundo, ele diz assim: assim mostrarão que são meus discípulos. Em outra metáfora, Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, dizendo assim: pelo fruto você conhece a árvore. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo assim: quando vocês produzem fruto, vocês evidenciam que são os meus discípulos. A contraposição a essa frase é o que causa um certo desconforto em algumas pessoas. Se não há fruto, também há um indicativo claro de que a pessoa não está conectada na videira. Observe, ele diz: vocês mostrarão que são os meus discípulos. A partir do quê? Da produção de fruto, que é consequência do ramo que está conectado na videira. Se a videira é saudável, e que é Jesus. Se os ramos nasceram dessa videira, e Jesus está dizendo, o ramo que não produz fruto, o lavrador corta. Então, se o ramo ainda está ali, é porque ele tem que produzir. A produção de fruto é consequência do relacionamento com Jesus. Observe que produção de fruto não é, mais uma vez, você cumprir tudo o que uma igreja determinada determina para você. Não. A produção de fruto é a construção da vontade de Cristo nas nossas ações, emoções e cognição. É quando Cristo entra nas nossas vidas e há uma transformação, e essa transformação é percebida em todas as esferas do nosso ser. É quando uma pessoa roubava e agora ela não rouba mais motivada em agradar a Deus. É quando uma pessoa era adúltera, mas agora ela é fiel e mantém fidelidade, não com o objetivo de não perder o cônjuge, mas com o objetivo de glorificar a Deus. É uma transformação genuína. Então o fruto, ele evidencia o relacionamento entre discípulo e mestre. Se há alguém que não está frutificando, há um sério problema. E o problema é que esta pessoa ainda não foi enxertada nessa videira. Não está conectada com Cristo. E Jesus continua dizendo: como o Pai me amou, eu também amei vocês. Olha a sensibilidade de Jesus. Um homem santo, olhando agora para os seus discípulos e dizendo: eu amei vocês. E ele ainda diz para os discípulos: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Nós servimos um mestre emocionalmente sensível, no sentido de que ele cuida de todas as áreas das nossas vidas e da área emocional também. Jesus, ele olha para homens que foram criados para ser homens, uma geração de homens que trabalhavam desde a tenra idade, uma geração de homens que eram treinados a manusear espada, por exemplo. Homens que eram treinados para lidar com as mais árduas intempéries da vida. Homens que talvez nós olharíamos hoje e dizia assim: puxa, esse é turrão. Esse é um homem ríspido, não é? Nas palavras do meu avô, bruto, rústico e sistemático. Homens criados para serem resistentes. Mas Jesus olha para eles e diz com toda ternura: eu amo vocês. E eu quero que vocês permaneçam no meu amor. Diante de Jesus, nós, os discípulos, não precisamos ter nenhum tipo de resistência emocional. Nós não precisamos ter medo de entregar para Ele os nossos corações.
as nossas emoções, de nos derramar diante dele com lágrimas, de olhar para ele e dizer: mestre, nós também o amamos e nós queremos permanecer no teu amor. E ele diz: há uma possibilidade real de vocês permanecerem no meu amor, e essa possibilidade está vinculada com a condição, e a condição é: guardem os meus mandamentos. E ele diz no verso 11: eu estou dizendo essas coisas para vocês com um objetivo. O objetivo é para que a minha alegria esteja em vocês. Alguns detalhes tendem a passar tão despercebidos nas nossas mentes. E Jesus está dizendo aqui: eu estou falando essas coisas para vocês, coisas sérias, importantes, alguns alertas. E Jesus não está dizendo assim: eu estou falando para que vocês se tornem alegres, para que vocês fiquem alegres, para que vocês encontrem a alegria. Jesus está dizendo: é para que a minha alegria. É óbvio. Jesus está dizendo assim: eu estou feliz. Eu estou alegre. Na véspera da minha crucificação, na véspera do dia em que eu vou enfrentar talvez o nível maior de dor e vergonha que eu já enfrentei em toda a minha existência, que é eterna. Estou na véspera em que vai chegar o dia das pessoas me cuspirem, zombarem de mim, me ridicularizarem. Estou à véspera de sangrar, de sofrer, de me humilhar, mas eu estou feliz. E eu estou falando para vocês porque eu quero que a minha alegria esteja em vocês. Eu não quero apenas estar feliz, mas eu quero que os meus discípulos compartilhem comigo da minha alegria. E ele ainda vai além dizendo assim: e a alegria de vocês seja completa. Em toda metáfora, Jesus não prometeu saúde, Jesus não prometeu riqueza, e Jesus não prometeu conhecimento absurdo, humanamente falando. A maioria das pessoas hoje buscam a felicidade em um desses três aspectos. As pessoas buscam a felicidade na saúde. Elas dizem: se eu tiver saúde, se meu corpo estiver no vigor total, para mim já basta, já é motivo para eu ser feliz. Elas estão dizendo por contraposição que se a enfermidade pegar, elas ficam tristes. Outras pessoas dizem: se eu conquistar o carro do ano, se eu comprar a casa própria, se eu galgar um posto melhor na empresa que eu trabalho, se eu conseguir empreender e tiver sucesso, se eu conseguir riqueza, aí sim eu serei feliz. Outras pessoas dizem: não, eu não me importo tanto com a saúde ou dinheiro, desde que eu tenha um intelecto elevado. Só que Jesus aqui está dizendo: a fonte da alegria dos ramos é estarem conectados na videira. Cristo é a fonte absoluta e única necessária para a alegria do verdadeiro discípulo. Ele diz para os seus discípulos: eu estou dizendo essas coisas para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Uma alegria completa significa que, por obviedade, ela não precisa de mais nada, ela já é completa. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão experimentar de uma alegria genuína, profunda e verdadeira. E o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Gálatas 5, dizendo assim:
o fruto do Espírito é, dentre os 9 adjetivos colocados ali, ele cita alegria. Porque o relacionamento com Cristo é suficiente para fazer o coração de um verdadeiro discípulo saltar de alegria. Só mesmo um verdadeiro discípulo vai perder todos os seus bens, vai perder a sua liberdade, vai perder a sua honra diante dos homens, vai ser chicoteado várias vezes e vai dizer assim: eu me alegro por ter sido achado digno de padecer por Jesus. Paulo entendeu que a alegria dele não estava condicionada com os aspectos dessa terra, porque ele estava conectado na videira. Somente um discípulo genuíno, ao estar à beira da morte, olha para o céu e diz: Pai, não lhes impute esse pecado, como Estevão estava dizendo. Porque Estevão não estava preocupado consigo, ele já tinha consciência da graça de Cristo sobre a vida dele, mas preocupou-se com seus opressores, porque ele estava conectado na videira. Que nós saiamos daqui essa noite com um objetivo profundo nas nossas vidas, de permanecer nessa videira. Que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma tire você da videira. Pastor, eu ainda não estou nessa videira, o que eu faço? Ora ao Senhor e diz: Jesus, me enxerta logo no Senhor, me regenera, me salva, me cura, me aceita, me recebe na tua presença e comece a fazer parte da vida de Cristo, e sem dúvida alguma Ele vai habitar em você, vai fazer morada em você. Amém?